Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Vou ajeitar aqui o microfone. Estamos aqui juntos para mais um dia do Plaboc, o 108º dia. E é com muita alegria que nós te recebemos aqui, já te pedindo que, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para que você fique por dentro sempre que houver novidades aqui no canal. E hoje nós vamos ler mais 4 salmos, o Salmo 27, 28, 29 e o Salmo de número 30, tá bom? Então, nós vamos agora orar, pedir a Deus uma bênção na leitura de hoje. Então, me acompanha. Então, eu te convido para me acompanhar. Vamos fechar os olhos. Senhor, nosso Deus, nós te pedimos a atuação plena do teu Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor direcione a nossa caminhada e que o Senhor abra o nosso entendimento para entendermos aquilo que a tua palavra tem a nos ensinar. Abençoe cada irmão, cada irmã que está junto, Senhor, com a gente nesse projeto, nesse trabalho, nessa jornada, para que consigamos chegar até o final. E que o Senhor possa em nós estabelecer a tua bênção, a tua direção, e que possamos aprender cada vez mais contigo. Nós oramos, pedindo o teu auxílio em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, Salmo de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Louvado seja Deus. Então espera no Senhor. Salmo 28. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo. Não suceda, calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem à cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Envia-lhes a sua recompensa, porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido.
Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor glória, a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O Senhor faz parir, a voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais a sua enfermidade, quanto mais a sua necessidade. Então, olha só o que a voz de Deus é capaz de fazer. Olha só o que Deus é capaz de fazer com a sua palavra. Imagina, meu irmão, é claro que ele pode reverter o quadro da sua situação, é claro que ele pode te curar, é claro que ele pode abrir uma porta de emprego, é claro que ele pode restaurar o teu casamento, é claro que ele pode restaurar o teu laço com o teu filho, o teu relacionamento com os seus filhos, é claro que ele pode. O Senhor pode reverter qualquer quadro, porque Deus ele é especialista em milagre. Deus ele é especialista a dar solução onde não há solução. Então, nós precisamos apenas dar glória. Nós precisamos apenas louvar o nome do Senhor. E claro, isso estamos falando de benefícios temporais, benefícios para essa vida. Porque na verdade o que a voz de Deus quer é nos libertar desse mundo, nos libertar do pecado, quer nos santificar, para que sejamos aptos a entrar no seu santo templo, no seu santo monte, na sua eternidade. Isso é o que é mais importante. O resto são coisas banais. É claro que Deus pode mudar qualquer quadro dessa vida, qualquer quadro de enfermidade, qualquer quadro de destruição familiar, qualquer quadro de problema no casamento, qualquer quadro de problema profissional. Mas o que Deus mais quer é abençoar o seu povo com paz. E não é a paz dessa vida, é a paz eterna, é a paz que excede todo o entendimento, é a paz que só o Senhor pode nos conceder, que em meio a tantas tribulações, em meio a tantas turbulências da vida, nós conseguimos deitar, conseguimos descansar, porque o Senhor, ele nos sustentou. Porque no meio da turbulência nós temos paz. Porque nós sabemos que mesmo que o desfecho não seja como eu queria, mesmo que o desfecho, seja ruim, mesmo que o desfecho seja triste, há um desfecho que vai ser para sempre alegria, paz, gozo, salvação, felicidade. As coisas daqui, elas podem até não sair conforme nós queremos. A enfermidade pode levar-nos a um fim que nós não queríamos, ou um familiar, ou um conhecido. O desemprego, ele pode assolar a nossa vida. As relações familiares. Mas há uma coisa que Deus ele prometeu e isso sim vai dar certo. É a promessa de que um dia nós vamos morar para sempre com ele, louvado seja Deus. E basta só uma palavra. Então Deus pode mudar qualquer quadro, meu irmão, minha irmã, mas o que ele mais quer é habitar no nosso coração. O que ele mais quer é que cada um de nós possamos lutar, batalhar para sermos santos, vivermos a sua palavra, seguirmos os seus estatutos, guardarmos os seus mandamentos, para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo, para que nós possamos fazer a diferença na nossa sociedade, para que nós possamos fazer a diferença no meio em que nós vivemos. E cada um que olhar para nós, que nós sejamos uma faísca, por menor que seja, mas que sejamos luz, que sejamos diferentes, que sejamos proclamadores de um evangelho que salva o homem, um Jesus que salva, um Jesus que liberta, um Jesus que transforma. Porque só assim, só levando a palavra de Jesus, levando o evangelho de Jesus,
é que o número de salvos ele ia se completar. Então, queridos, batalhemos. Não vamos esmorecer, não vamos enfraquecer, porque o Senhor é a força do seu povo. O Senhor é a tua força. Não precisamos de mais nada, não precisamos de mais ninguém. Precisamos do Senhor. Por isso que Moisés ele entendeu. E ele falou: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então Moisés ele não estava preocupado com nada além da presença do Senhor, nem com a terra, nem com o cumprimento da promessa. Ele estava preocupado naquele momento. Ele só queria que o Senhor estivesse com ele. É isso que nós precisamos. Nós precisamos do Senhor hoje. Sim, nós queremos ir para a glória. Sim, queremos que Jesus venha nos buscar. Sim, queremos. Queremos. Mas se preocupe com o agora. Lute para que a presença do Senhor esteja contigo agora. Nós precisamos lutar por isso. O resto é consequência. O arrebatamento é uma consequência. Não é isso? A vinda de Jesus é uma consequência. Isso vai acontecer. Agora, que nós possamos lutar para que a presença dele seja na nossa vida. Senhor, a tua presença precisa ir conosco. Se a tua presença não for comigo, não me tire daqui. Não me tire daqui, Senhor. Porque se tu estás aqui, é aqui que eu quero estar. Se tu estás aqui nesse lugar, se tu estás aqui, é aqui que eu quero habitar. É aqui que eu quero viver. Eu quero viver na tua presença. Eu quero viver diante da tua presença. Eu quero viver na tua glória. Eu quero viver na tua majestade. E é isso que importa. Que cada vez mais nós tenhamos uma palavra de glorificação a Deus, uma palavra de gratidão, uma palavra de exaltação ao nome do Senhor. Porque o que o povo de Deus mais quer é que Deus ele seja presente junto a ele. Porque assim o Senhor ele nos abençoa com paz. A turbulência vai vir, a perseguição vai vir, o desemprego vai vir, a enfermidade vai vir, a situação fora do controle vai vir. Mas se o Senhor estiver conosco, nós teremos paz. Louvado seja Deus. Salmo de número 30. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele, o pó, a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meus queridos, olha, que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Maravilhoso. E aqui cabe só um adendo a respeito da ira de Deus. Ela dura só um momento. Sabe que momento é esse que a ira de Deus dura? É só o momento de você se arrepender. É só o momento de você confessar o seu pecado diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei e eu estou arrependido. Pronto. Você acabou de cessar a ira de Deus. É só um momento. É só um momento. Porque no favor dele há a vida. Deus ele tem prazer de dar vida. Deus ele tem o prazer de perdoar aquele que está contrito de coração. Aquele que pecou, mas que se humilhou diante de Deus e disse: Senhor, pequei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Então é isso que Deus ele quer ouvir de nós a todos os dias. Senhor, nós somos tão pequenos. Nós somos tão pequenos, Senhor, diante de um Deus todo-poderoso. Então continua conosco, Senhor. Continua conosco. E o segredo, mais uma vez, do louvor, né? Davi era um exemplo, um exímio, né? Exemplo de louvor, de servo que leva o louvor muito a sério. E que nós possamos a nossa gratidão diária. E claro que esse louvor, ele não é apenas cantar,
mas é louvar com a vida, é glorificar ao Senhor com as suas atitudes, né? Isso é dar graças a Deus com as suas palavras, com aquilo que sai da sua boca, com aquilo que você põe as mãos. Esse é o maior louvor que podemos oferecer a Deus. Então, cante louvores, não se cale, não pare de ser um exemplo e um servo, uma serva segundo o coração de Deus. E que sempre nós lembremos de que a ira do Senhor, ela dura só um momento. Ela dura um momento para aquele que confessa, para aquele que se quebranta, para aquele que se humilha. Mas para os ímpios, infelizmente, eles serão a parte da ira futura de Deus, que já está programada na sua eternidade, que já está estabelecida. Mas ainda há tempo, ainda há chance de eu e você, a cada dia, desfrutarmos da vida em Cristo, porque esse é o favor de Deus para nós, a vida, né? O choro, né, que dura uma noite, o tempo, isso vai passar, a dificuldade vai passar, e mesmo que ela não passe nessa vida, isso aqui eu friso constantemente. Talvez o choro não passe nessa vida. Talvez a dificuldade ela vá até o final da vida. Mas há uma promessa para mim e para você. Há um louvor eterno que nós vamos entoar junto com o Senhor. Vamos entoar a Ele, né? Na eternidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, permaneça firme. Permaneça firme. Porque o Senhor ele está trocando o seu silício. Aquele pó que você jogou, pó e cinzas que você se cingiu, o Senhor ele vai reverter em alegria. E repito, talvez essa alegria não seja revertida nessa vida, mas há uma alegria eterna e vindoura. Essa é a alegria que Deus nos afiançou que teremos. Nessa vida, nem sempre. Nessa vida, nem sempre tudo vai dar certo. Nessa vida, nem sempre tudo vai acabar do jeito que queremos. Mas a promessa da vida eterna, a promessa da Jerusalém celestial, a promessa da nova Jerusalém, ela vai se cumprir. A promessa de que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, essa vai se cumprir. A promessa de que lá nós não vamos precisar de sol, porque o Senhor será a nossa luz, essa promessa vai se cumprir. Essa promessa onde lá não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais dificuldade, não haverá mais tristeza. Essa sim, essa vai se cumprir. Essa promessa é real. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós encerramos, queridos, a nossa leitura de hoje. E eu te peço que você possa deixar nos comentários aqui qual versículo mais te impactou de um desses salmos, o 27, 28, 29 ou 30. Deixa aqui nos comentários também a lição que você aprendeu com a leitura de hoje. Compartilhe com a gente. Compartilhe esse vídeo com quem você puder, com seus amigos, vizinhos, os irmãos da sua congregação, os seus familiares. Vamos fazer com que o Plaboc ele seja conhecido. Vamos chamar mais e mais pessoas para entender a importância da leitura da palavra de Deus. Como essa leitura ela nos ensina, como nós aprendemos, crescemos na graça, no conhecimento do Senhor. E que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Vamos orar e agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas na leitura de hoje. Ó Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado o choro, ele pode durar só uma noite. Sabemos que vai passar, Senhor, o momento difícil vai passar. E mesmo que esse momento difícil dure esta vida, que é um ponto ligeiro, mas a alegria de um novo dia, ela irá raiar na nossa vida. A alegria de uma vida eterna. A alegria da salvação em Cristo Jesus. A alegria de poder estar na tua presença todos os dias. Te louvamos por esse aprendizado, por essa certeza e por essa confiança. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Até o nosso próximo dia de leitura. A paz do Senhor Jesus.